Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso segundo dia, ao segundo bloco do nosso segundo dia do ciclo de matrículas. Meu nome é Júlia Adamo, eu faço parte do time da Arco fazem quase 7 anos e hoje sou gerente de Trade e Customer Marketing. O que a gente faz dentro de Trade e Customer, né? O nosso objetivo como área é apoiar você, escola parceira, com estratégias de marketing, enfim, né? O que a gente pode apoiar dentro do seu dia a dia com peça de rede social, materiais gráficos, a campanha de matrículas, né, que vocês recebem e formações de apoio para as escolas, igual essa que a gente está vivendo aqui, né, o nosso ciclo de matrículas. Então eu vou adorar receber os feedbacks de vocês, não deixem de preencher a nossa pesquisa de satisfação para o nosso time, né, acompanhar e melhorar cada vez mais. Mas vamos começar nosso conteúdo de hoje e o nosso conteúdo ele vai falar um pouquinho de como que a gente sai dessa parte de estratégia que a gente ouviu no dia de ontem e no primeiro blog sobre posicionamento de marca e a gente começa a executar a nossa campanha de matrículas. Então, a minha grande missão é a gente ter essa imagem aqui acontecendo. Então, mantenedores, vocês felizes, famílias realizadas e sala de aula cheia aí de matrículas, né? Esse é o nosso sonho. Então, espero que aconteça e a gente tenha boas histórias. Então, vamos lá. Para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre a nova jornada da família. Por que nova? Porque hoje, atualmente, as famílias elas não chegam para conhecer a escola de vocês, elas já têm uma opinião formada. Então, 80% das famílias elas já sabem, elas só querem confirmar, na verdade, quando elas vão nas escolas de vocês, se elas vão de fato gostar ou não. Porque elas já viram nas redes sociais, elas viram no Instagram as fotos que vocês postam, elas viram no Google Meu Negócio o que as escolas, outras famílias estão falando de vocês, ou às vezes até colaboradores, né, que trabalharam e têm opiniões colocando ali no Google Meu Negócio. Elas procuraram as imagens que tem disponibilizadas, elas conversaram com outras pessoas, entraram em grupos de pais, enfim, elas já têm uma opinião e elas só vão garantir que aquela opinião ela é real ou não. Então, o que a gente olha? A gente vê que a informação, a família já tem, não é a escola que vai passar para ela. A escola vai confirmar informações que a família já tem. O nosso segundo ponto é que a família ela vem com uma questão emocional muito grande. O que eu chamei aqui de projeto de filho. O que é esse projeto de filho? A família ela quer não uma instituição que vai ensinar e pronto. Ela quer um parceiro de vida para construir o que ela projetou dentro desse filho, né? Um filho que ele seja emocionalmente consciente, que ele seja preocupado com N razões, então a família ela quer esse parceiro, ela quer essa humanização. Então esse é o nosso segundo ponto que a família está procurando. E o terceiro ponto, ela também busca essa rapidez e agilidade. Porque às vezes quando a gente, por exemplo, a família manda um WhatsApp para falar com a gente dentro da escola, para saber alguma informação, e às vezes a escola demora algumas horas, ou às vezes mais de um dia para responder, o que fica na família? Se essa escola não está me respondendo nem quando eu estou interessada em fazer uma matrícula, como que vai ser quando meu filho estiver lá? Então, esse caminho que a família tem, agora que a gente está chamando de novo, né, que não é mais essa jornada linear, é o que a gente vê na vivência da escola, e é disso que a gente vai trabalhar, conversar um pouquinho dessas estratégias práticas de como viver dentro dessa realidade para a gente ter uma campanha de matrículas de cada vez mais sucesso. Então aqui a gente montou uma linha do tempo para sair do planejamento e a gente chegar na execução da nossa campanha de matrículas. Então a gente começa aqui dentro dos bastidores. O que são esses bastidores? A parte de planejamento de fato, né? Então é a gente olhar para a parte estratégica, para a preparação de estrutura, né? A gente vai entrar um pouquinho nesses pontos. Depois que a gente começa definimos aqui como vai ser esse background aqui, né? Esse antes. A gente entra para o start da campanha, que é o nosso período de retenção e rematrícula, que é o ponto-chave aqui de início da campanha, né? A gente valorizar quem está com a gente. É muito mais fácil a gente rematricular do que fazer uma nova matrícula. Então, a gente olhar para esse ponto. Depois, caminhando dentro da nossa linha do tempo, a gente tem a parte de novas matrículas, né, e novas famílias chegando junto com a gente, e para a gente depois chegar na parte de sustentação. Como que eu garanto que isso está acontecendo e esse processo, ele aconteça ao longo da jornada, né? E geralmente, quando a gente conversa com algumas escolas, né, dentro do nosso dia a dia, as escolas perguntam, legal, Júlia, mas quando isso acontece? Qual que é o período ideal para essa linha do tempo começar a acontecer? Aqui a gente acha que tem um ponto que a
A data, ela não é algo cravado, né? Ela não é, nossa, para todas as escolas vai funcionar da mesma maneira. Influencia a sazonalidade, a região, né? Tem região que começa antes, tem região que começa depois. Mas em linhas gerais, o que a gente vê dentro do mercado? Que o planejamento, ele deveria começar ali a partir de maio, essa parte de bastidores. Para eu entender os meus custos, para eu entender, né, qual vai ser o material que eu vou utilizar, se eu vou ter material suplementar ou não. Então, essas definições acontecem em maio, para a gente ir conseguindo as próximas etapas até o janeiro do próximo ano, que aí a finaleira, né, das matrículas que estão faltando ali a gente complementar, tá bom? Então essa é a jornada. Mas, Júlia, a gente tá quase começando agosto e eu não comecei, o que eu faço? Se você ainda não começou, não tem problema. O ponto é a gente dar o start. Começa ali com uma visita. Finge que você é uma família que está começando a entrar na escola, entra na escola, faz uma ligação, manda um WhatsApp, a gente chama às vezes de cliente oculto isso, né? Para ver como que tá essa jornada. Se você que é um mantenedor, né, que tá à frente da escola, não gostar dessa experiência, provavelmente a nova família também vai ter críticas dentro desse processo. Passo 2, se você não começou. Fala com o teu time, quem que vai atender o WhatsApp? Quem vai responder rápido esse WhatsApp? Quem vai fazer a visita? As pessoas estão treinadas? E aí o passo 3 é foque na rematrícula primeiramente, né? A base vem primeiro, né? A gente tem que medir um termômetro, como as famílias estão, a gente vai ter muitas turmas que, né, vão ter mais vagas, menos vagas. Então, se você não começou em maio, ainda dá tempo para a gente iniciar esse processo sem nenhum problema e agilizar aí essa parte de planejamento para a gente dar start. Beleza? Então essa é a linha do tempo que a gente vai conversar. E aí eu vou tentar trazer algumas ações práticas aqui para a gente começar a desenvolver dentro da escola. Então vamos para a fase 1, fase de bastidores. Ontem, né, no dia de ontem, a gente viu bastante coisa sobre planejamento estratégico. Então a gente viu definição de reajuste, como que eu defino o número de vagas, como que faz uma pesquisa de satisfação com os pais, né, com os responsáveis e com os alunos, para a gente ver o termômetro dessas vagas, qual que vai ser a minha definição de material didático, né? Eu vou usar no próximo ano, vou ter material suplementar, vou ter contraturno. Essas definições todas a gente conversou no dia de ontem. Então, se você não conseguiu ver, volta, né? Depois que acabar o dia de hoje, veja o vídeo de ontem para você começar a se inteirar um pouquinho mais sobre esse pilar de planejamento estratégico, beleza? Então, aqui vem a fase 1 desse planejamento. Fase 2, aqui tem um ponto de spoiler, que é o que vocês vão ver depois da minha fala de agora, que é o alinhamento com a equipe. Então, a parte que eu vou falar é 100% do time da escola faz parte da campanha de matrículas. Então, eu não vou falar muito, que aí o próximo bloco vai trabalhar sobre isso, mas a gente tem isso dentro da fase importante dos bastidores. E aí, por fim, a gente tem a preparação de estrutura. Que estrutura, Júlia? Só estrutura física? Não. A gente tem 3 tipos de estrutura que a gente tem que se preparar. A estrutura física, de fato, né? Então, como que tá para o roteiro que a gente vai fazer esse roteiro de visita, quando a família nova vem visitar a gente. A parte de estrutura digital, como que tá meus canais? O meu WhatsApp, o meu Instagram, o meu Google Meu Negócio, né? Então, como que a gente prepara isso? E o terceiro ponto é a estrutura de dados. Como que eu vou fazer meus controles? Como que eu vou saber se a gente tá andando, né, indo rápido, indo devagar, se a gente já tá preenchendo as vagas. Então, isso também é importante, tá? Entrando um pouquinho mais no detalhe aqui, sobre estrutura física, né? O que a gente tem? A estrutura física vai ser o guia para a visita da nova família, que vai ser o olhar da nova família vendo a gente. Então, questão de jardinagem, os banheiros, a estrutura realmente da escola, a quadra. Tem alguma coisa precisando de uma reforma, algo que dá pra gente adaptar e que vai melhorar a experiência que a nova família vai ter ao ver a escola e também dos nossos alunos atuais? Então, essa é a primeira etapa aqui, fazer esse check dentro de estrutura, que é muito importante. Né, e garantir também que essa estrutura ela está visível dentro dos nossos canais digitais, né, para que as famílias que ainda não conhecem a nossa escola saibam isso através das redes sociais. O segundo pilar da estrutura que eu tinha comentado é a estrutura digital. Então, o WhatsApp, ele já está com uma saudação de boas-vindas? Ele tem algum bot ali falando: oi família, já te respondemos, em breve vai ter uma resposta. A gente já organizou isso? Importante. O nosso site ou o hot site que você vai usar para fazer a campanha de matrículas, ele tem um carregamento rápido? Ele está, né, atuando da melhor maneira?
O Google Meu Negócio de vocês, ele está atualizado? Então, o que é o Google Meu Negócio? É quando você escreve lá no Google e aparece a escola e já tem um monte de comentários, tem fotos ali que você, escola, sobe e que famílias também podem subir. Faz um check ali, veja como que tá importante, né? A família vai ter essa primeira percepção. Lembra lá, 80% das famílias que vão visitar vocês já tem uma opinião formada através dos canais digitais. Então, é muito importante a gente ter. E o terceiro ponto são essas ferramentas de controle. Então, não adianta a gente começar uma campanha de matrícula se a gente não sabe onde eu vou anotar, onde eu vou guardar as informações da gente. Então, chegou uma família, onde que essa família vai ter o cadastro dela anotado? O time de secretaria já sabe? Você, gestor, já está alinhado de como que você vai acompanhar junto com as pessoas ali da secretaria, com os coordenadores, com os diretores, o andamento dessa campanha? Isso é muito importante a gente ter desenhado e definido nessa etapa de bastidores. O importante é, execução sem controle é um desperdício de energia. A gente não sabe para onde a gente está indo, a gente não consegue evoluir da maneira certa, tá? Finalizamos a etapa de bastidores, né? Então aqui, né, junto o bloco de ontem, aqui um pontinho de hoje, amanhã, logo depois da minha fala já vai entrar um próximo bloco falando também sobre treinamento de time. Como que a gente vai para a fase 2 agora, para a gente iniciar de fato a nossa campanha de matrículas? É a fase da retenção e rematrícula, que é uma das fases mais importantes, né, dentro do nosso processo de campanha de matrículas, e você, mantenedor, com certeza sabe disso. Ao longo dos anos você vive muito isso dentro da realidade de vocês, tá? Então, a melhor campanha de matrículas é a reputação que a gente constrói, né? É que é o dos nossos alunos atuais ali, é o boca a boca, é o que a família vai falar, nossa, meu filho estuda numa escola que ela é incrível, ela é tudo que é a escola que eu queria estudar quando eu era aluno. Então, essa é a nossa missão aqui, quando a gente fala de rematrícula, né? A gente prestar, obviamente, um bom serviço para que isso seja genuíno dentro, né, de cada família, ali dentro de cada aluno, tá? O que a gente entende? Então, a campanha, ela começa dentro de casa e essas famílias, elas precisam perceber isso, precisa ficar claro. Esse sentimento que a gente quer passar para a família é que ela é especial, de fato. A gente valoriza quem já está com a gente. Então, acho que aqui é o que a gente precisa tá em mente. Então, criar um ritual de rematrícula não é enviar o boleto por e-mail. Então, aqui a rematrícula deveria ser uma celebração, onde a família ela precisa ter a sensação que a escola está feliz, que cada família vai continuar junto com a escola parceira. Então, essa celebração tem que ficar clara e evidente. Quando a gente está mandando um e-mail, segue o boleto para o próximo ano, a gente quebra um pouquinho disso, tá? Então, até eu preparei, pessoal, um materialzinho para quem vai enviar depois para vocês, com um checklist de retenção. Quais são as coisas que a gente pode fazer, ideias diferentes para que vocês tenham. Então, quando terminar a formação, a gente vai mandar um QR Code com o link da pesquisa e aí depois a gente envia esses materiais que eu vou comentar com vocês que a gente desenvolveu, tá bom? O que mais que a gente pensa dentro da parte de retenção e rematrícula? A parte de comunicação exclusiva. Então, quem está dentro de casa, a regra deveria ser sabe primeiro. Então, né, para que a família se sinta especial e VIP, como eu comentei. Então, vai sair uma solução bilíngue agora na escola que a gente não tinha. Quem precisa saber? Vai ser direto para as redes sociais? Comunica para as famílias que já estão com a gente. Manda uma carta, faz um evento. Né? As famílias gostam desse sentimento. Então, é importante. Terceiro ponto importante é a valorização dessa fidelidade que a família tem com a gente, né, com a escola parceira em si, que é o benefício que a gente passa para as famílias que já estão com a gente, deveria ser pelo menos igual ou superior à das novas famílias. O que a gente às vezes vê na realidade? Às vezes a escola está tão afoita para fechar uma nova matrícula que oferece descontos muito maiores para as famílias, às vezes, que já está 5 anos na escola. Então, acho que isso existe aí uma preocupação e um cuidado, para que a gente seja justo com as famílias e reconheça, né, essa família que está andando com a gente, acreditando no que a gente está desenvolvendo na escola. Então, acho que aqui são alguns pontos para a gente pensar. E lembrando que a gente garantir que as escolas garantam, né, os alunos atuais, vai te dar tranquilidade para que a gente depois crie coisas diferentes para atrair novos alunos. Porque se eu já não estou garantindo os alunos atuais, vai dando um desespero e a gente começa a se atropelar. Então, a garantia que a rematrícula também vai dar tranquilidade para cada um de vocês. Então, acho que esse é um ponto super importante que a gente tem aqui. E depois a gente chega na nossa fase 3, né, que é a fase aí de novos alunos e matrículas.
que agora a gente tá, né, com a casa arrumada, a base já tá segura, a gente tá, assim, com 95 dos alunos já rematriculados, é hora pra gente olhar pro nosso campo de batalha, né? Então, como que a gente atrai aí novos alunos, novas famílias para virem conhecer e, de fato, né, entrarem dentro, se matricularem, né, para o próximo ano? Como que a gente faz isso? Acho que um ponto importante é agilidade, ela é tudo dentro desse processo, porque você tá pensando no como a gente vai ter estratégia de novos alunos, mas toda a concorrência também tá, né? Toda a concorrência também tá pensando em estratégia de como apresentar uma escola diferente, como atualizar as redes sociais. Então, ser ágil faz parte dentro do processo quando a gente está pensando no planejamento e também na execução. Responder rápido, falar rápido, garantir que essa família tenha as informações que ela precisa para apoiar dentro da jornada de decisão. Beleza? Então, acho que aqui trouxe 3 dicas pra gente. Primeira coisa, canais otimizados. O que eu quero dizer com isso? Não é pra gente jogar... Quando a gente tá falando de marketing, às vezes às vezes até tem coisa na internet que fala, investe um pouquinho em cada coisa, que aí o resultado vem. Na nossa percepção aqui como especialista tem que ser otimizado, a gente tem que investir onde gera resultado para nossa escola. Tem escola que às vezes está dentro de uma realidade que o carro de som faz sentido. Tem escola aqui, né, dentro, por exemplo, na Grande São Paulo, que talvez faça sentido essa estratégia. Tem lugar que outdoor gera resultado, tem lugar que outdoor não gera resultado, né? Enfim, a gente tem que investir onde faz sentido e onde a gente vê resultados para que o dinheiro esteja investido no lugar certo. Acho que isso é importante. Então, se você investe... Júlia, já sei, vou investir em Google Ads, vou ter uma estratégia dentro do Instagram, ou vou trabalhar com mídia externa, né? Vou trabalhar com outdoor. Qual que é o resultado que isso está gerando pra gente? Então, lá no que a gente acabou de falar sobre a frente de controle, aqui entra também. As estratégias de marketing, elas estão gerando resultado? Isso é importante. Você, como gestor da escola, saber como medir isso, tá bom? Então, otimizar, ele é parar de gastar dinheiro onde não está dando resultado. Então, nossa, eu invisto em outdoor todos os anos, mas nunca nenhuma pessoa falou que viu o outdoor. Ou o outdoor está no lugar errado, ou essa não é a estratégia certa para a sua escola, tá? Então, acho que aqui é importante a gente ter isso. Segundo ponto e segunda dica aqui que eu queria trazer para vocês é a qualificação rápida. Nem toda família ela vai ser igual, né? E você que tá mantenedor, que, né, atende muitas mais famílias do que a gente aqui dentro do marketing, né? Querendo ou não, você sabe que, cara, tem pai que valoriza A, tem mãe que valoriza B, tem pai que fala, nossa, meu filho, o que eu quero pro meu filho é que ele estude nas melhores universidades, porque eu acredito que disso vai ter, dessa forma ele vai ter um futuro melhor. Aí tem a mãe que fala, né, a mãe ou a outra família que traz, não, eu quero que o meu filho, ele trabalhe uma questão emocional, porque isso vai fazer ele ser um adulto mais consciente. Cada família vai ser diferente, vai pesar para algum caminho. Então, essa qualificação rápida de qual é essa família que a gente está conversando, vai te ajudar na visita que a gente vai ter logo depois aqui no nosso bloco, a gente já vai falar um pouquinho sobre visita, né, para saber qual é o pitch que eu vou usar, qual que é o discurso que eu vou apoiar essa família dentro da minha experiência que eu vou apresentar a escola para ela, tá bom? Qualificação rápida faz muito sentido. O que essa família está buscando? A terceira dica é o primeiro contato humanizado. A agilidade, ela é tudo, eu falei, mas a agilidade não pode ser robotizada. Então, porque quando a gente está falando no ambiente escolar, a humanização e o cuidado especial, eles geram diferencial competitivo. Então, eu vou ter uma mensagem automática? Vou, mas depois eu já vou falar, não vou falar... Olá, família. Eu vou falar, olá, Júlia, como vai? Como que chama seu filho? Seu filho chama tal. E aí a gente começa a desenvolver isso, esse cuidado e essa aproximação com a família. Beleza? Depois disso, como que a gente segue dentro dessa jornada, ainda dentro da nossa fase 3 de novos alunos? É a visita, né? É a visita que vai fazer ali, vai chancelar tudo que a família já viu na internet, tudo que ela conversou inicialmente com você, tudo que ela viu de mídia, ela agora está dentro da escola, já deu certo, caminhamos, né? Demos um passo para frente, essa família está aqui com a gente. E agora? Como que a gente encanta essa família para que de fato converta numa matrícula? A gente tem a nossa visita aí encantadora e acolhedora. Então, a nossa dica aqui é que a gente tenha esse foco no projeto filho que eu falei antes. Mostrar para a escola, mostrar para a família
esse cuidado, essa diferenciação que ela está buscando. Se o pai falou lá na entrevista inicial que é aprovação, o que eu tenho dentro da minha escola que apoia a aprovação? É um material que tem os exercícios, né, que usa tecnologia integrada? O que é? Né? O que eu vou mostrar dentro da minha escola de estrutura que faça sentido? Eu vou mostrar um professor que ele é, né, graduado numa faculdade de renome e que faz sentido para esse pai conhecer? Pode fazer sentido. Então, acho que isso é importante a gente estar ligado dentro desse projeto. Então, o recheio da visita, o que a gente sugere? Primeiro, quais são os diferenciais pedagógicos que a gente tem? Não é para a gente só mostrar ali o livro, né? Então, mostra o que o aluno fez, ou alguns cases de sucesso. Até, gente, dentro da campanha de matrículas que a Arco entrega para vocês, a gente tem os nossos materiais nos portais de marketing, e ali a gente tem pitches de discurso até para apoiar vocês a explicar esses diferenciais pedagógicos, né, para treinar ali a secretaria, a coordenação, a diretoria, ou até para facilitar para vocês montarem um pitch, como que a gente apresenta isso para a família. Então, acho que esse é um ponto importante. Depois, o vínculo emocional, né, dentro dessa visita. Então, a família, ela quer conhecer quem o filho dela pode ser que viva no dia a dia, né? Que é o que a gente quer que aconteça. A gente quer que essa matrícula aconteça. Então, passou um professor, apresenta esse professor pelo nome. Passou um aluno, chama esse aluno pelo nome para a família se sentir conectada e ver como que vocês, mantenedores e gestores, estão próximos dessa comunidade escolar. Tá bom? Então, acho que aqui são 2 dicas. Outra parte da visita é garantir que a sala de matrículas ela esteja preparada para que depois que a gente passou por todos os lugares da escola, mostrou ali os lugares que fazem diferença para essa família, a gente sente para conversar. Então, isso mostra um pouquinho de essa experiência aqui, né, que a gente preparou para essa família. Então, dá para servir um cafezinho? Dá para servir uma bala? Faz sentido? Não faz? Eu tenho espaço? Preparar isso é importante. A gente tem uma parte de segurança na decisão, então ninguém quer negociar valores, falar, nossa, esse valor está muito apertado para minha família, tem como dar um desconto? Na frente de todo mundo. Então tem uma sala especial para isso? Faz sentido. E aí uma ambientação também, aproveitar, vestir essa sala de matrículas para que ela apresente o que de fato é a escola. Então, dá para colocar foto, momentos do que a gente vive dentro da escola, viveu, de aluno que foi aprovado, de experiências legais ali, às vezes da educação infantil, uma atividade, não montar isso também faz muito sentido. E também fazer, às vezes, a ambientação até com materiais das soluções que vocês têm. Então, a gente também, aqui como Arco, a gente entrega isso dentro dos portais também, você consegue baixar ideias diferentes ali para ajudar dentro dessa ambientação. Então, acho que esses 2 pilares garantir ali a visita realmente, quando a gente vai conhecendo os lugares da escola, e também a sala de matrículas preparada para receber e ter essa conversa final para ajudar a família nessa tomada de decisão, tá? E aí a gente chega na nossa fase 4, que é a fase de sustentação. É aí a fase que a gente chama de... Tem muita gente que o pai foi, visitou, gostou, mas ele gostou da sua, mas ele também gostou da próxima ali, ele ficou na dúvida, ele está indeciso. Então, a gente vai, nesse momento final, a gente vai apoiar essas famílias que fizeram a visita e que gostaram a tomar a decisão de fato a vir ser uma família, né, da escola de vocês a partir do próximo ano. Então, acho que é esse apoio que a gente tem aqui. Então, ideias aqui. Follow-up estratégico. Então, não é só mandar uma mensagem, oi família, já decidiu onde que vocês vão estudar? Não é assim, né? Família, a gente estava pensando aqui, nossa, tem um depoimento super legal de uma coisa que você perguntou, algo assim. Então, ter um conteúdo específico faz sentido. Obviamente, gente, dá bastante trabalho. Se a gente não tem lá o controle, os caminhos desenhados, é muito mais difícil a gente conseguir ter clareza para fazer esse follow-up estratégico, tá? Então, toda a cadeia da linha do tempo que a gente desenhou, ela é importante desde o começo até agora. Então, é importante a gente ter essa clareza e esses controles bem desenhados. Follow-up estratégico, a facilitação no contrato. Então, o contrato já está claro? Se a família questionou alguma coisa, a gente já conseguiu fazer a mudança para apoiar essa família? Então, ter isso na mão facilita ali para a gente tentar acelerar esse processo de decisão. E a nossa terceira dica aqui é a análise contínua e feedback. Então, teve alguma coisa que a família foi e não gostou muito durante a visita? Nossa, eu queria que meu filho tivesse uma aula X e que talvez vocês não ofereçam. Será que a escola de fato não oferece? Ou essa entrega que o pai está buscando a gente consegue
ofertar de uma forma diferente ou em alguma outra matéria? Não sei. Então, acho que isso também é importante, ter clareza do que não está dando certo, tanto nas dúvidas da família, quanto questões internas mesmo, para a gente conseguir fazer essa mudança de rota e seguir, se tudo der certo, para matrículas, né, desses alunos que estão indecisos aqui. Beleza? E aí, o que a gente sugere dentro desse pilar de sustentação? Não é só aqui, né, fazer os follows, é de fato garantir que as coisas estão acontecendo. Então, a gente ter rituais de acompanhamento agora internos com o nosso próprio time, envolvido na campanha, para que a gente consiga ter clareza se a gente está indo para o lugar certo ou não. Então, quantas visitas a gente fez nessa semana? Nossa, semana passada foi 10, essa semana foram só 5. Será que a gente fez alguma coisa diferente? Será que foi um post no Instagram que chamou mais gente? Será que a gente fez uma campanha com os alunos de alguma forma e que repercutiu nas redes sociais? O que aconteceu para a gente ter mais visitas numa semana e não na outra? Isso é importante. Quantas matrículas foram confirmadas? Semanalmente, a gente estava esperando 10 e vieram 7. Tem 3 vagas que estão em abertos. Como que a gente faz? Então, acho que aqui são algumas ideias de métricas que a gente pode ter para você, gestor, fazer esse acompanhamento junto com o time. Então, 2 pilares importantes, fazerem os rituais diários. O que vocês vão acompanhar diariamente com o time, né? Dentro do mundo corporativo, a gente gosta de nomes em inglês, né? A gente fala a daily. A daily é a reunião diária ali que a gente faz. Mas o que nada mais é de sentar no começo do dia com fazer os combinados e a gente sentar no final do dia e ver se esses combinados aconteceram. Os números que, né, entraram e que não aconteceram ou não. E o ritual semanal também, que a gente também vai sentar e aí fazer um overview da semana. Sentar junto com o coordenador, o que os pais trouxeram essa semana? Nossa, pensando em novas matrículas, né? Os pais trouxeram pontos diferentes que a gente não conseguiu abordar. Será que o nosso pitch está fazendo sentido ou não está? Pensando em rematrícula. Nossa, 5 alunos de um determinado ano não se matricularam ainda. Será que tem algum problema que eles são amigos e que eles estão pensando em ir para outra escola em conjunto? Será que vale conversar com todo mundo junto? Tudo isso vocês vão ver nesses rituais, para que onde você, gestor, vai ter clareza do que está acontecendo em todas as pontas. Então, aqui é mais essa dica que a gente queria trazer para vocês. E agora eu queria chamar a Joy para ver se a gente tem alguma pergunta, se vocês aí trouxeram algo no chat para a gente conversar, e se ela desenhou algo também para a gente conversar um pouquinho além do conteúdo. Boa, Ju, temos perguntas por aqui. Esse é um tema que as escolas adoram falar sobre e tem muitas dúvidas, porque o planejamento de uma campanha de matrículas não é coisa fácil, não é de um dia para o outro. E eu tenho aqui 3 perguntinhas que acho que vão ajudar bastante as escolas a tangibilizarem o que você já está trazendo para a gente aqui no conteúdo. Então, a primeira pergunta é: nós comentamos sobre a linha do tempo, mas quando isso deve acontecer? Tem um período ideal? Conta pra gente, Ju. Boa! Joy, acho que essa pergunta, a gente conversou um pouquinho sobre ela no começo, quando a gente fala ali da nossa linha do tempo, né? A linha do tempo, ela tem 4 fases: a fase de bastidores, a fase de retenção, novas matrículas e a parte de sustentação. Acho que é muito importante falar que não existe uma data que, todo mundo deve seguir a mesma, porque influencia a localização da sua escola, o padrão que você faz ao longo dos anos também. Às vezes, né, tem famílias que esperam, já estão há 5 anos junto com vocês, 4 anos, e ela espera que a rematrícula seja durante um período específico. Enfim, acho que tem alguns pontos aqui que devem ser avaliados, mas pensando numa proposta de datas geral de mercado, o que a gente sugere? A gente sugere que a parte de bastidores, que é a parte de planejamento, inicie em maio e que ela funcione de maio, junho e julho, para que em agosto a gente tenha a clareza de todas as definições para a gente startar de fato as rematrículas, né? E para que a gente consiga passar para essas famílias todas as definições importantes. Qual vai ser o valor da mensalidade? Qual é o valor da nova matrícula para o ano seguinte? Qual é o valor que ela vai pagar dentro do material didático? Se vai ter suplementar, se ele é opcional ou se não é. Enfim, todas as definições é importante a gente ter e que precisam ser tomadas dentro da parte de planejamento, dentro da parte de bastidores, para a gente startar esse período. E aí a gente começa aí rematrículas entre agosto e setembro, para que a gente comece a olhar para o mercado ali, final de setembro, outubro.
tá? Então essa é uma sugestão de agenda, é uma sugestão de datas para vocês seguirem, mas é muito importante pensar na sua região. Na sua região, as escolas, elas geralmente, a matrícula abre quando? Eu já conversei com escola que é assim, nossa, Júlia, a gente não pode falar de rematrícula antes de outubro, não faz sentido dentro da minha região. Ótimo, ajusta essa jornada. Idealmente, pensa, o planejamento, para ele ser um planejamento estruturado e desenhado, ele deveria acontecer entre mais ou menos 3 meses. E aí você faz a sua agenda de trás para frente. E importante que a gente também falou, tá, eu não comecei em maio, aí eu já deveria estar a campanha de rematrículas quase aberta. E agora? Acho que agora obviamente, a gente tem que acelerar o passo para a gente começar a startar e começar a entrar no jogo, né, da matrícula, da rematrícula, pensando no nosso ano seguinte, né? Acho que a gente fala muito sobre campanha de matrícula, é um dos períodos, se não for o mais importante, é um dos mais importantes para vocês, escolas, que é o que vai desenhar o nosso próximo ano, né? A entrada financeira, enfim, todos os pontos. Então, se a gente não começou ainda, divide em 3 passos. Primeira coisa se vocês forem uma família, tá tudo preparado? O WhatsApp tá preparado, a gente sabe quem vai responder. Vocês já fizeram uma visita, entraram ali, entra pelo portão, passa como que faz a visita, a escola tá adequada, tem pontos cruciais, às vezes que, cara, aquele lugar talvez não seja o melhor lugar para passar com uma família nova, porque a gente ainda vai começar a etapa de revisão de estrutura um pouquinho mais para frente. Então, façam esses caminhos, pensando que vocês são uma nova família. Depois disso, definam quem responde o WhatsApp, qual é a resposta do WhatsApp. E aqui a gente, depois, dentro do ciclo de matrículas, a gente preparou alguns materiais legais para que vocês tenham acesso. Então, ali, uma régua a gente chama de régua de comunicação, né, que são mensagens já pré-desenhadas. A gente desenhou isso com sugestões para vocês, então depois a gente vai fazer esse envio ali para quem responder a pesquisa de satisfação, vai ter acesso a esses materiais. Então, são algumas ideias para facilitar, mas sei quais vai ser a resposta do time da secretaria para as mensagens, a gente já tem coisas pré-estabelecidas, quem que vai fazer a visita? Essas definições, elas são relevantes, e se a gente não pensou em nada, tem essas 2 etapas para a gente começar a ver rematrícula, que é o pilar mais importante, que é, né, onde a gente vai garantir, a gente já tem uma base muito grande, uma base sólida, então como que a gente garante que esses alunos eles vão manter com a gente para o próximo ano? Então, acho que essa é uma sugestão de datas aí dentro dessa jornada, dessa linha do tempo, que vai dos bastidores, rematrícula, matrícula e sustentação da nossa campanha. É isso, Joy? Respondi? Perfeito, Ju. Respondido com certeza. E aí, gente, vocês estão vendo que é bastante coisa, vão anotando, vão conversando entre si, e até para quem ainda não conseguiu assistir esse módulo ou não assistiu o módulo 1, se organizem, porque vocês estão vendo que os conteúdos eles estão super conectados um entre o outro, tá? Então vamos lá para nossa segunda perguntinha, Ju. Pensando no passo 3, de captar novos alunos, quais canais a escola deve trabalhar? Essa pergunta é muito boa. Boa, Joy, acho que essa pergunta, ela também aí tá perto de $1 milhão se alguém tiver a resposta certinha, né? Acho que dentro do marketing e dentro de quase tudo, né, quando a gente tá falando de mercado, de vida também, não tem nada, nossa, isso aqui, se você não fizer, deu tudo errado, ou se você fizer, vai dar tudo certo. Isso é muito difícil em marketing, se alguém tá prometendo isso pra vocês, acho que vale ali dar uma refletida, né? Mas quais são os caminhos que a gente sugere e que eles, na maioria das vezes, eles são essenciais, né? Pensando em canais. Primeira coisa, não só a escola, tá? Mas muitos negócios, eles esquecem de ver, que é o Google Meu Negócio. Então, quando a gente vai procurar um lugar, a gente coloca lá, padaria do Zezinho, coloquei lá dentro escrevi no Google, ele vai aparecer o que estão falando da padaria do Zezinho ali. Quantas estrelas ela tem, se o pão é bom, o que faz sentido para aquela padaria. Aí teve uma família que postou uma foto da melhor fachada que tem. Aí teve uma outra família que recebeu um doce meio estragado, tirou uma foto e postou lá. Então, assim, olhar para o Google Meu Negócio faz muito sentido e é muito importante, porque muitas vezes é a primeira impressão que essa família vai ter. Então, olhem as fotos que estão postando de vocês, ou que vocês podem postar mesmo, subir dentro do Google. O que estão falando, né, de comentários, que vocês podem responder esses comentários, mostrando para as famílias o cuidado, né? Nossa, aconteceu realmente alguma coisa dentro da escola que uma família ficou muito indignada e postou?
comentem, né? É o ponto que o mercado também quer ver, as outras famílias que estão procurando também querem ver o posicionamento da escola. Então, olhem para o Google Meu Negócio. Ele, às vezes, a gente não dá tanta importância dentro do dia a dia, mas ele é um dos pilares mais importantes que a gente tem. Então, Google Meu Negócio, acho que é a minha primeira sugestão. Segunda sugestão, redes sociais, né? Então, principalmente o Instagram, que é o que a gente mais utiliza hoje em dia. O Instagram, ele tá com fotos atualizadas, não tô falando que a gente precisa de um fotógrafo, precisa estar ativo, né? As pessoas precisam entender qual é a realidade da escola. Ele tá mostrando a estrutura, nossa, você fez uma reforma na quadra e ela ficou linda, só que no Instagram tá a quadra antiga que tava toda quebrada. Vamos atualizar essa foto? Acho que é importante. O link, quando a gente fala lá, o link na bio, facilitem a vida da família. Ali a gente consegue organizar esse link para clicar e já ir para o WhatsApp, ou clicar e entrar dentro, né, da parte de links organizados, e aí pode ter uma parte que vai para o material didático, diferenciais do material didático, diferenciais da escola, uma landing page, né, que é um site específico para você fazer para sua campanha, já colocar ali dentro do link, né, dessa organização do link da bio. Então, acho que esses são pontos importantes dentro desse canal. Então, Google Meu Negócio, redes sociais normais, convencionais, não normais, né? Acho que é o mais padrão, principalmente o Instagram. E aí, a gente também olha para a parte off, se fizer sentido dentro da sua escola. Tem escolas, né, que trabalham, por exemplo, com outdoor, anos e anos, e isso faz sentido dentro da construção de marca. O primeiro bloco de hoje, a gente viu sobre posicionamento de marca. Você ter clareza de qual é o seu posicionamento, para que caminho a gente vai indo, vai te ajudar a saber e construir essa jornada também, por exemplo, não só de mídias off, mas de mídia online, mas o outdoor está fazendo sentido para o público que eu quero, o caminho, qual é a mensagem? Fazer um outdoor só falando matrículas abertas, será que é o caminho? Será que é isso que vai converter? Pensando que a gente falou também de canais otimizados, né, que geram resultado. Então, aqui é uma ideia e uma sugestão. Mas se eu fosse listar, os principais são os dois primeiros que eu comentei, Google Meu Negócio e Instagram, que acho que todas as escolas deveriam garantir esses dois brilhantemente. Certo? Respondi, Joy? Perfeito, Ju. Respondeu sim. E agora eu vou trazer a nossa última perguntinha. Aí você já toca para o final do conteúdo aqui também. Mas, lembrem-se, gente, a gente ainda tem o terceiro bloco do dia de hoje. Então, fiquem aqui conosco. Terceira pergunta, Ju. E no momento da visita tem várias possibilidades. Como podemos apresentar de forma mais clara os diferenciais da escola? Essa pergunta é difícil. Responde pra gente, Ju. Boa, ótima pergunta. Acho que aqui, quando a gente falou um pouquinho ali de visitas, a gente deu algumas ideias aqui, né? Acho que o ponto principal para a gente fazer uma boa visita é a gente entender o que essa família está buscando. Essa família, ela está buscando infraestrutura. Ela comentou que, nossa, numa escola anterior não tinha uma quadra, não tinha um laboratório. Ela comentou, então vamos fortalecer a estrutura que a gente tem. Essa família falou que, nossa, na escola que meu filho está hoje, ele não está com acolhimento, a escola não me dá devolutivas. Como que a gente faz isso dentro da nossa escola aqui? Nossa, a gente tem um contato X, tem uma reunião semanal, tem uma reunião mensal. Então, conhecer esse pai que a gente está conversando, eu acho que é o principal ponto para a gente ter uma visita bem sucedida. A partir de conhecer, a gente ajusta os nossos discursos em cada um dos momentos. Quando a gente traz que é importante falar os diferenciais pedagógicos, porque a gente acredita que a frente pedagógica, óbvio, é um diferencial muito grande da escola, né? É um diferencial competitivo de vocês. Como a gente mostra isso para a família alinhado com o que ela trouxe, né? Então, para a família é muito importante a parte, hipoteticamente, de empreendedorismo. Dentro dos nossos materiais a gente trabalha com isso, tem alguma frente de autonomia que vai intensificar e conectar com o empreendedorismo de alguma forma? Como que a gente fala isso para essa família de uma forma clara e estruturada, com exemplos, né? A família, ela não é pedagógica, ela é uma família que tem outra carreira e que não necessariamente ela vai entender a parte o pedagogês, né? Como a gente transmite e facilita isso? Então, de deixar essa clareza para esses diferenciais pedagógicos é muito importante para uma visita bem sucedida. O outro ponto de sugestão que a gente traz é o acolhimento, chamar a pessoa pelo nome, chamar o aluno pelo nome. Eu, por exemplo, a minha memória dura pouco tempo, assim. Então, qual é a minha estratégia? Se eu estou sentada conversando com alguém, fazendo uma reunião,
eu anoto num cantinho, assim, né? Ah, tô falando com a Joyce, o nome do filho da Joyce é fulano. Aí eu anoto para quando eu estiver falando com ela, eu dou uma olhadinha ali para facilitar, porque a minha memória, às vezes, eu confundo, né? Tô falando com ela, mas tô pensando em outra coisa. Então, me ajuda. São estratégias que a gente vai criando para facilitar dentro do nosso momento de apresentação. Então, acho que essas duas dicas aqui do momento da visita e garantir que a gente, acho que o outro pilar que a gente trouxe, mostrando da visita, que eu acho que é muito importante, é a família se sentir bem acolhida e que aquele momento, ele é especial para ela, né? Porque a gente sabe que às vezes na correria, a família sentou na sala ali da diretoria para conversar, bate a secretária, tem problema na escola, tem nanana. Isso vai acontecer. Mas se isso acontecer, como que a gente faz esse momento ser especial para aquela família e mostrar que aquilo, naquele espaço de tempo, naquela 20, 30, uma hora que a gente vai conversar, a gente está dedicado para eles, né? Então, acho que isso também é importante saber e alinhar com o time de vocês. Em que momento que chama vocês, se chama, se não chama. E se chamar, como que vocês vão fazer com aquela família que está sendo atendida ali? Então, aqui acho que são algumas dicas que a gente traz pensando nessa pergunta aqui de como que a gente encanta mais essa família dentro dessa visita e que a gente acredita muito que a visita é o que vai converter. É a visita que vai fazer o diferencial. Então, se a gente conseguiu atrair, nossa, usou outdoor, usou o Google Ads, usou todas as estratégias para trazer essa família para conhecer, e a gente já tá com quase tudo fechado, assim, né? Porque lembrando do que a gente falou lá no começo, 80% das famílias já chegam na escola com a decisão praticamente tomada. Então, a visita, ela é o final, ela é o passo que faltava ali, o encantamento que faltava pra gente trazer essa família pra gente e, né, melhorar ainda mais o nosso próximo ano. Então, acho que é isso. Joy, super obrigada pelas perguntas. Espero que tenha feito sentido. E acho que pra fechar o nosso dia, o nosso bloco de hoje, fechar nosso dia não, né? Tem mais um bloco, gente. Não esqueçam, né? Na sequência vai ter mais um bloco aí que a gente vai falar sobre formação de equipes, então, em breve, nos próximos minutos, então não saiam daí. Mas para fechar a minha participação aqui, queria trazer um slide final que é: legal, Júlia, ouvi, você falou aí por bastante tempo, o que eu faço na segunda-feira? Como eu começo a minha campanha de matrículas? Então, acho que 3 dicas principais. Primeiro, definir qual é o meu ritual de rematrícula. Como que eu começo? Como eu faço essa rematrículas startar? Vai ser um evento? Vai ser um vídeo dos professores falando, convidando? Não sei, né? Acho que aqui são apenas ideias para vocês começarem. Como que a gente começa essa rematrícula? Então, acho que o primeiro passo aí para vocês começarem na segunda-feira. Segundo ponto, façam aí o que eu comentei várias vezes ao longo desse momento aqui, fazer a rota de visita na escola. Então, entre na escola lá pela secretaria, se tem estacionamento, e façam todo o caminho para vocês verem como as coisas estão, tá? Terceiro ponto, defina aí quem vai olhar os números todos os dias. Quem vai saber se a campanha de matrículas está indo para frente ou ela está estagnada, se a gente está avançando, se tem algum ajuste de rota para fazer. Isso é muito importante. Pode ser você, mantenedor, pode ser um diretor, um coordenador, até todo o time de secretaria, né? Mas quem que vai estar olhando para isso para não ficar solto? Acho que são essas 3 dicas que eu queria passar para vocês final, para a gente começar na segunda-feira. Queria lembrar vocês sobre a nossa pesquisa de satisfação, que eu também comentei. Então, muita gente está envolvida dentro desse momento de ciclo de matrículas, mas é o nosso time aqui de marketing que desenvolve. Então, vai ser um prazer ouvir os feedbacks de vocês. Então, respondam a pesquisa, tragam insumos. E eu preparei também alguns materiais que a gente conversou aqui para que vocês tenham acesso e facilitem o dia de vocês. Então, respondendo a pesquisa, a gente já envia esse material para que vocês tenham acesso e facilitem ainda mais. Beleza? Então, acho que para fechar é para a gente lembrar. A estratégia, ela ajuda a gente ter um caminho, mas que é a execução que vai mostrar que a gente vai vencer aí e vai conquistar os bons resultados que a gente queria. Beleza? Então, boas matrículas para vocês, contem com a gente e eu espero os feedbacks de vocês. Tchau, tchau!